federação é uma federação que foi criada em 1976, ou seja, 44, 46 anos atrás, e pelo seu estatuto, pela sua finalidade, ela atua com a função de representar e defender, congregar os trabalhadores do teatro, sobretudo, né? Mas que permeia também por alguns trabalhadores de artes cênicas. Então, ela defende esses trabalhadores junto aos organismos públicos, associações, instituições privadas, enfim, quaisquer questão afeta os trabalhadores do teatro no estado de Goiás, a federação que é legítima para falar em nome deles, das pessoas. Os artistas, sobretudo, a grande maioria deles só trabalham com artes, ou seja, não tem outra renda, não tem outra forma de sustento. Então, com a proibição em virtude da pandemia, e que não tinha a razão de ser diferente, essas pessoas tiveram seus trabalhos interrompidos, sejam eles trabalhos individuais, sejam eles em projetos em execução junto às leis de incentivo, editais, enfim, tudo foi paralisado. Alguns tiveram condições de adaptar seu trabalho, seus projetos para o modo virtual, em sendo autorizado pelos organismos, pelos editais. Isso foi ou ainda está acontecendo ou vem acontecer, a gente não sabe até quando essa pandemia ainda perdure, né? A gente espera que realmente aconteça alguma coisa de melhor nos próximos dias, semanas e meses aí, para que pelo menos alguma coisa próximo do que era a normalidade anterior possa possibilitar as pessoas de exercer seu ofício, garantir seu sustento, executar seus projetos. Mas, regra geral, todos foram afetados no seu trabalho artístico em virtude dessa paralisação, que, mais uma vez, eu reforço, entendo como necessária, importante, e não tinha outra forma de ser. Mas o prejuízo foi maior para esses trabalhadores, certamente. O caso específico da FETEG, inclusive, ela aprovou em 2018 um projeto muito grande para ser executado pela FETEG, junto aos seus filiados. Então, um projeto que contemplou 25 companhias com seus espetáculos cênicos, e essas mesmas 25 companhias também ofereceram oficinas formativas e outras coisas paralelas também na área cultural, mas em específico aos grupos filiados, aos trabalhadores do teatro. Então, esse trabalho ele foi, inclusive, adaptado para o modo virtual. Tentamos inicialmente segurar, porque o projeto chama Ocupa FETEG, para ocupar o espaço da FETEG ali no setor sul, e todas as ações seriam feitas no modo presencial lá naquele espaço. Ou seja, era uma ocupação através das ações, todas elas ali durante aproximadamente 6 meses de atividades. Isso não foi possível por causa da pandemia, então a adaptação ao modo virtual, inclusive terminou agora há 2 semanas, a última atividade cultural do projeto. Então, na verdade, foram 25 oficinas, mais uma de 80 horas, todas as oficinas foram de 20 horas, então, ou seja, 26 oficinas e 25 espetáculos cênicos. Todos eles foram executados desde abril do ano passado até abril desse ano, ou seja, o que a gente previa realizar em 6 meses no modo presencial, acabou demandando, por causa da adequação, né, que não é muito fácil, muitas pessoas com dificuldade, a FETEG auxiliou também nesse ponto, a equipe de produção, para que as pessoas pudessem, da melhor forma, exibir o seu espetáculo ou apresentar em formato de live e ainda assim participar de uma roda de conversa após cada apresentação, para falar sobre esse momento, as dificuldades, as adaptações, o que espera para o futuro próximo, mais distante. Então, nesse sentido, foi isso. E, paralelamente a outras atividades artísticas de outras linguagens, a FETEG esteve participando junto a vários fóruns, discutindo, lutando
pela Lei Aldir Blanc, tanto nacional, para que esses recursos chegassem e fosse destinado aos trabalhadores da cultura, e também brigamos, lutamos para que acontecesse um edital com recursos do Estado e do município de Goiânia em específico, mas esses dois últimos ainda não aconteceram. Então, o recurso que veio da Aldir Blanc Federal, que ainda no primeiro momento foi distribuído, mas sobraram muitos recursos, e agora, nesse segundo momento, com um veto parcial do presidente, mas que o TCU já liberou a utilização desses recursos, está no impasse aí, o Congresso deve derrubar o veto do presidente, então novos recursos na monta aí em Goiás para todo o estado e também para Goiânia, na casa de 70, 75 milhões, talvez até mais um pouco, para ser utilizado até dezembro deste ano. Então, a FETEG esteve junto nisso aí, junto a outras lutas, a outras demandas, conseguiu 500 cestas básicas de alimentação junto ao AVG e distribuiu para todos os trabalhadores, todos assim, todos que procuraram, todos que se cadastraram, não só em Goiânia, de todas as linguagens, não só do teatro, das artes cênicas, mas de outras também, música, dança, enfim, todas as outras linguagens. Então, nós distribuímos 500 cestas através da OVG, que nós recebemos e distribuímos, e também para alguns municípios aqui próximos a Goiânia e também mais distantes. Então, foram 12 municípios contemplados para artistas de todas as áreas, de todas as linguagens. Muito ruim apresentar para uma máquina, para uma plateia vazia, muito ruim, muito diferente do que a gente estava acostumado, mas tem a necessidade aconteceu, né? E isso foi possível, assim, as plataformas de streaming e tal, os canais de YouTube, então teve uma acessibilidade muito maior, porque assim lotar um espaço ainda que nós não tenhamos aqui em Goiás, em Goiânia, casas muito grandes, mas temos o Centro de Convenções, o Teatro Goiânia, né, que são os maiores, e outras casas aí, mas assim, lotar um espaço desse de público, melhor que fosse, melhor que tivesse divulgação dos espetáculos regionais, locais, era muito difícil. Então, com essa possibilidade, quer dizer, com toda essa dificuldade, mas as pessoas em casa, e isso também serviu, né, de alento para as pessoas nesse período pandêmico, até para a questão da saúde mental das pessoas. Então, as pessoas tiveram mais tempo, mais condições, com todas as dificuldades da internet oscilando, né, e essa coisa toda, mas assim, tiveram espetáculos que a gente veiculou nesse projeto, por exemplo, que teve mais de 500 visualizações. Então, ou seja, colocar 500 pessoas, imagina-se que talvez cada visualização foi vista por mais de uma pessoa, às vezes duas, às vezes mais, na sala, enfim, a gente não sabe. Então, mas conseguir 500 pessoas, até mesmo 200, 300 pessoas numa sala para apresentar no modo presencial anteriormente falando, era uma situação muito rara, assim, muito difícil até essa coisa da formação de público. Mas, então, assim, para o futuro, eu penso que as pessoas, obviamente, vão se buscar formas, protocolos para fazer os seus espetáculos, suas apresentações no modo presencial, ainda que para um público ainda mais reduzido do que já era, para garantir essa coisa de distanciamento enquanto for necessário e prudente. Mas muita gente, eu acredito, que vai trabalhar nessa coisa híbrida, sabe? De trabalhar tanto no presencial, naquilo que realmente as pessoas não têm condições de fazer no modo virtual, e também no presencial, nesses casos, e também quem tem condições e gostou, ou trabalhar com os dois, ou trabalhar só. Então, assim, foi uma coisa nova que veio e que eu acho que não vai nos abandonar tão cedo por causa facilidade para alguns, adaptações para outros, dificuldades para outros, mas assim, aí cada um vai. Mas eu acho que é uma realidade que veio para ficar, essa coisa de utilizar essa ferramenta virtual, até porque fica, né, registrado, fica no arquivo, fica aberto para todo o Brasil, todo o mundo assistir, e não só localmente falando. Então, acho que é uma realidade que veio para ficar.